Hoje, o nosso palestrante é uma pessoa que veio de muito longe, é o senhor Adalberto Akira Ohama. Ele é condutor da igreja Fortaleza Chuo há apenas 2 anos e alguns meses. Ele vem trazer para a gente assim, algumas fotos também, né, da igreja e da região. Onegai shimasu. Bom dia a todos. Bom, vamos começar. Onegai shimasu. Bom, estou um pouquinho nervoso, mas vamos lá. Bom, eu sou, como a Sensei falou, né? Eu sou condutor da igreja de Fortaleza, né? Há pouco mais de 2 anos, né? A cerimônia de posse foi em 2016, outubro de 2016, dia 12 de outubro de 2016, né? Coincidentemente, aqui no Brasil é uma data muito comemorativa, né? Comemora Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, né? Que é tão enraizado a cultura cristã aqui, né? Mas também é o Dia das Crianças, né? Também é o Dia das Crianças, e todos nós, de uma certa maneira, nós somos um pouco crianças, né? Bom, o meu nome, como a Sensei falou, é Adalberto Akira Ohama. Nunca ninguém me chama muito de Adalberto, só Choto-sama. Eu sou mais conhecido aqui por Dal, né? As pessoas me conhecem por Dal, né? Dal, a pessoa, desde pequena aqui, as pessoas sempre me chamaram de Dal. Na verdade, eu acho que os meus irmãos são mais conhecidos aqui no Dendocho, porque o meu irmão mais velho, ele morou aqui no Dendocho, o Andrei. Se eu falar o Andrei, tem gente até que chega assim, Andrei, tudo bom? Eu digo, não sou Andrei, não. E minhas irmãs também, né? Eu sou o filho mais novo do condutor fundador da igreja de Fortaleza, né? Apesar de parecer mais velho, que todo mundo fala isso, mas eu sou bem mais novo do que meus irmãos, né? Eu vou falar um pouco da minha história dentro do Tenrikyo, né? Um pouquinho, eu espero que vocês, né? Qualquer coisa que quiser perguntar, falar alguma coisa, pode perguntar, tá certo? Né? Bom, a minha família, ela está nesse caminho desde a época do meu bisavô. Né? O meu bisavô, ele foi o segundo condutor da igreja de Takehara, né? Takehara Bunkyoka, que fica na província de Hiroshima, né? E aí, assim, minha família, desde essa época, está dentro da minha família, né? Logo depois, né, o meu avô sucedeu o meu bisavô, e muito rapidamente o meu avô, o meu tio mais velho, irmão do meu pai mais velho, sucedeu o meu avô, porque o meu avô, ele foi conduzir a igreja Amor Kita, né? Porque na época o sucessor não tinha idade suficiente, né? O meu pai, deixa eu ver, tem uma foto aqui, bom, aquele ali é meu bisavô, esse aqui é meu avô. O pessoal diz que parece comigo, eu não acho não. Eu sou mais bonito. Cadê? Esse aqui é meu pai. Esse aqui é meu pai. O meu avô teve 13 filhos, né? Naquela época não tinha televisão, né? Mal tinha rádio, né? Então, esse aqui é meu bisavô, né? Muito parecido. Aquele é meu avô, a minha avó, né? Tem o meu tio mais velho, que não é aquele dali ele faleceu na Segunda Guerra Mundial, né? Então, na verdade, o que foi Kachô de Takehara foi aquele ali, aquele que está lá em cima, com um bochezinho, tá? E meu pai aqui, ó, a cara de menino danado. E ele era danado. Quem conheceu ele sabia que meu pai era danado. Bom, deixa eu voltar, passei direto.
Meu pai veio pro Brasil, né, como desbravador, mais ou menos na década de 50, né? E aí ele recebeu a missão de ir para o Nordeste brasileiro, né? Vocês devem imaginar, né, as dificuldades, assim, ele, não só ele como outros, né, que foram desbravar nessa região tão que até hoje como eu posso dizer, ela tem umas características bem peculiares, né? Eu sou nordestino, não preciso nem falar, né? Pelo meu sotaque todo mundo já deve estar notando, né? Então a gente imagina, né? Aqui, né, para poder fazer a divulgação do caminho, a gente tem muitas dificuldades. Agora imagina lá, né, numa região, né, em que até não só os problemas de idioma, né? Meu pai não falava português direito, até antes de falecer ele não falava português direito. E como é que ele se comunica, né? Como é que consegue passar, né? E passou, né? Você imagina as dificuldades. E a dificuldade não era somente do idioma, de cultura, né? Eu lembro quando eu era pequenininho, né? Eu morava lá e eu andava no meio da rua, né? Eu era meio traumatizado com isso. Aí o povo da rua fazia assim: olha, um japonês. Aliás, não falava nem japonês, né? Falava um chinês. Eu me sentia uma verdadeira aberração, né? Quando eu passava no espelho eu tomava um susto, porque assim a gente não vê, né, Nikkei-jin, quase não vê, né? Então, mas como dá para perceber, eu nasci dentro do Tenrikyo, né? Na verdade, eu nasci dentro do Tenrikyo. Inicialmente, meu pai se estabeleceu em Pernambuco, né? Ele era funcionário da JICA, Japan International Cooperation Agency, né? É uma agência de cooperação internacional. Ela estava ligada ao consulado do Japão, e o consulado do Japão no Nordeste, a sede é em Recife, né? E então a gente morava na cidade de Olinda, é famoso. Já ouviu falar de Olinda? Terra do frevo? Pronto, eu sou olindense, com essa cara. Pois é, quando eu falo todo mundo ri, o pessoal lá também ri, viu? Quando eu falo assim, você é de onde? Eu sou de Olinda. Mentira! Com essa cara de japoronga? De jeito nenhum. Pois é. Mas o meu mundo foi desse jeito, né? Dentro de casa eu tinha um mundo, que era o Fukyosho, Tenrikyo, né? E fora eu tinha um mundo completamente diferente. Quando a gente é criança, isso embanana um pouco a cabeça. Eu digo isso porque meus 3 irmãos são malucos, né? Eu sou mais do que eles. Bom, eu fui uma criança desde pequeno, o que eu posso dizer? Falar bem da gente mesmo é um negócio meio ruim, né? Mas eu sempre tive muita fama de bom filho, né, dentro de casa. Meus 3 irmãos, teoricamente, davam muito trabalho para os meus pais, né? Aí eu não sei, porque a diferença de idade é muito grande, aí talvez como criança a gente fica olhando assim, aí eu não quero apanhar como eles apanham. E meu pai batia mesmo, viu? Graças a Deus, porque graças às pancadas que ele deu, a gente virou adultos, né, melhores. Bom, mas eu sempre tive uma fama mais ou menos assim, meus irmãos não gostavam de estudar, eu gostava de estudar. Meus irmãos não gostavam de fazer as obrigações, eu fazia. Eu acho que muito mais por medo de apanhar, né? Porque eu via meus irmãos apanhando, né? Então eu praticamente não vinha para o Dendojo. Por que eu não vinha para o Dendojo? Porque quando o meu pai vinha para cá, ele não confiava muito nos meus irmãos, e quem tomava conta do Fukyosho, alguma coisa, era eu. Às vezes, e eu era bem novo, né? Então, apesar de a gente ter começado em Pernambuco, a maioria do Shinjasan, né, que meu pai fazia divulgação, era tudo de Fortaleza. Então, por isso que a casa de divulgação, quando passou a virar Kyokai, foi decidido que iria ser construído em Fortaleza. Então, no início do Kyokai, eu morava em Olinda, em Pernambuco. Quer dizer, eu me criei, cresci,
estudei, trabalhei, né? E eu nunca morei em Fortaleza. Estou morando agora, né? A minha vida toda estava centrada em Pernambuco. Desculpa. Né? Bom, a única vez que eu vim aqui no Dendôtio, eu tinha 15 anos. Não faz muito tempo não, deixa eu ver. Deixa pra lá. Né? E aí é engraçado não, é maravilhoso, porque depois de 30 e não sei quantos anos, perdi as contas. Aí eu cheguei aqui no Dendôtio, eu encontro algumas pessoas que fez Gakuseikai comigo. Quer dizer, hoje é chamado Gakuseikai, na época era Gakusei Koshu. E aí eu encontro algumas pessoas que fizeram, no Japão, né? Encontro algumas pessoas que fizeram, é um negócio muito gratificante, parece que o tempo não passa, assim, né? A amizade, né? E aí a gente vê essa molecada, chega aqui agora, eu vejo essa molecada aqui, nossa, passa um filme na cabeça da gente, sabe? Arrepia, é uma coisa que não dá para explicar, né? Esse caminho tem coisas muito maravilhosas que não dá para explicar. Bom, mas até meus 15 anos, mais ou menos, eu era um jovem, né? Uma criança muito dedicada, né? Eu gostava de obedecer meus pais, eu gostava de dar alegria para os meus pais. Só que, como todo adolescente, eu também não sou diferente, a gente vai questionando, a gente vai estudando, a gente vai pensando no nosso futuro. E aí começaram a vir os questionamentos, né? Os estudos, o trabalho, enfim. Então, na verdade, até então eu era uma pessoa muito dedicada, mas de uma certa maneira eu fazia muito mais por obrigação do que porque eu entendia os ensinamentos de Oyasama. Eu não entendia o que meu pai estava querendo falar, mas eu fazia isso porque eu queria obedecer meu pai, né? Então eu me dedicava, mas na verdade eu fazia como obrigação, né? E assim, muito jovem, eu fui meio precoce, então com 16, 17 anos eu já estava na universidade, a primeira universidade. Fiz 2 universidades, né? A primeira de engenharia e a segunda de arquitetura. Eu tenho formação profissional em arquitetura, né? E também a gente vai crescendo, a gente fica achando que a gente começa a ser adulto, né? Tem muito jovem aqui, mas também tem muito adulto que, se a gente lembrar da época que a gente era jovem, a gente já achava que sabia tudo, né? E aí a gente se defronta com os pais da gente, né? E absolutamente sem saber de nada. Isso aconteceu comigo também. E aí sucessivos desentendimentos com meu pai, principalmente com meu pai, eu me afastei do Tenkyo, né? E nesse momento que eu me afastei do Tenkyo, eu comecei a buscar, né, um embasamento espiritual em mim, na filosofia, né, na física quântica, né, neurociência, psicologia, enfim, em tudo, em quase tudo. Eu gostava muito de estudar, aliás, eu ainda gosto muito de estudar. E aí era engraçado que, assim, eu peguei doutrina, vida de Oyasama, não quero, isso aqui tá... Eu não entendo nada que você está falando besteira. E aí eu pegava os livros, né, dos filósofos e lia, né? E existe um filósofo que eu lia muito, gostava muito, chama-se Bhagwan Shree Rajneesh. Alguém já ouviu falar? Hoje é mais conhecido como Osho. Pronto, eu comecei a ler os primeiros livros dele. E um primeiro livro dele chama-se Semente de Mostarda. E eu abri o livro e lia, parecia que eu estava lendo o Ofudesaki. Eu não quero mais ler isso não. Tudo me remetia aos ensinamentos de Oyasama. Engraçado, né? Não, não é engraçado não. Né? Não é engraçado não. É lógico. Eu peguei alguns... Bom, na verdade eu peguei vários filósofos, né, conhecidos, novos, antigos, né, desde a época das escolas helênicas. E é engraçado. Nas escolas tem um filósofo chamado Aristóteles, todo mundo já ouviu falar? E ele dizia exatamente o seguinte: eu vou falar aqui um trecho de Aristóteles e vocês vão identificar. Ele dizia o seguinte: não existe o mal em si, existe a ausência do bem. Alguém identificou isso? Né? Esse ensinamento tem aproximadamente 5.000 anos.
tá certo? Veja bem. E aí, na verdade, mas na minha cabeça era uma questão de tentar negar os ensinamentos de Oyasama, muito mais por rebeldia, mas não tinha jeito. E além disso, eu tinha, dentro da minha vida, todo o tempo, mesmo afastado do Tenikyo, eu tinha muito forte os ensinamentos de Kashimono Karimono, coisa emprestada e tomada emprestada. Então, toda vez que eu ficava doente, tinha problema, eu sempre refletia, qual foi a besteira que eu fiz? Sempre refletia, sempre tinha isso, estava enraizado, graças aos meus pais, né? Bom, assim como eu entrei na faculdade muito cedo, eu conheci o sucesso profissional também muito cedo, né? E com 26 anos eu já tinha 2 empresas, né? Com 26 anos já tinha 2 empresas, eu tinha um relacionamento, casamento, de fato, não de direito, por causa das empresas. Né? Alguém aqui tem empresa, não sei, mas eu tinha 2 empresas com outros sócios, né? E aí geralmente a gente não casava no papel porque se desse algum problema, a gente passava tudo pro nome da esposa, sabe? São as manobras empresariais que eu não tenho muito orgulho não, mas que a maioria dos empresários ainda fazem. Bom, e assim como eu era uma criança, um jovem muito dedicado, estudado, eu também me tornei um trabalhador incansável, workaholic. Exatamente era assim. Eu trabalhava, empreendedor, incansável, trabalhava muito cedo, mas também muito cedo, com 30 anos de idade, eu comecei a ter os primeiros sinais de um derrame cerebral. Não sei se quem chegar um pouquinho mais perto pode notar que meu olho de lá de cá é um pouquinho mais vermelho, isso é sequela. Não cheguei a ter o derrame. Não chegou, por sorte, muita sorte, né? Foi até muito engraçado, porque eu sempre tive a vista muito boa, e aí de repente eu achei que eu estava ficando, aí eu fui num amigo meu que era oftalmologista, e aí eu falei para ele, cara, dá uma olhada aí, doutor, que não estou conseguindo enxergar. Ele olhou para mim assim, ele é meu amigo, ele falou assim, cara, eu vou ser bem sincero, ele sentado, não fez exame nenhum, só fez olhar para minha cara, abriu, tirou uma garrafa de uísque, botou assim, fez, vá para sua casa de praia e pare, porque senão você morre. No começo eu não levei muito a sério, eu digo, que é isso, mas me dá a garrafa de uísque, não tem problema não. Se eu vou para minha casa de praia eu não sei. Mas aí ele insistiu muito, como amigo ele insistiu muito, né? Ele ia para minhas empresas, olhava assim, cara, para, senão você vai morrer. Falou na época com minha esposa também ficava. Aí a gente parou. Eu parei, a gente parou não, eu parei. E quando a gente para de trabalhar, as empresas também param. E aí mais ou menos com 34, 35 anos, quebrei, né? Então, quebrei, o meu relacionamento também acabou, né? Todo relacionamento que está pautado não nas pessoas, mas principalmente nas circunstâncias, tem um elo muito frágil, né? E aí, a gente, como descendente japonês, a gente tem uma segunda chance muito interessante, que é ir para o Japão, né? Então, a minha intenção era ir para o Japão, trabalhar uns 2 anos, juntar dinheiro e pegar tudo de novo, né? E a minha sorte também foi que como a gente não era casado meu casamento, como a gente não era casado de direito, e estava tudo no nome da minha esposa, da minha ex-esposa, então a gente não perdeu os bens, né? E naquele momento eu falei assim, ó, tá vendo? Agora a gente está separando, mas a gente é amigo, tá aqui, eu consigo me levantar de novo, fica tudo para você e eu vou embora para o Japão, né? Só me dá o dinheiro aqui da passagem, de tirar o passaporte, mas foi assim, eu fui com a mão na frente e outra atrás para o Japão, né? E aí comecei a trabalhar em fábrica, né? Como a grande maioria dos decassegues daqui. E foi uma experiência muito, 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 muito boa, sabe? Porque eu estava acostumado a ser chefe, a ser dono, muito jovem, a ser o primeiro da turma, a ser tudo, ganhar prêmio de empreendedorismo, não sei o quê, ou seja, o orgulho lá em cima, né? Humildade, nem pensar.
E aí quando você chega em trabalhar em fábrica, você é apenas mais um. Aquilo foi um choque muito grande para mim e, na verdade, foi talvez o melhor aprendizado, né? E principalmente porque toda a minha época eu estudava, mas sempre, né, tinha um casamento muito bem, entre aspas, né, a gente tinha uma harmonia muito grande. 9 anos de casado, a gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente sempre conversava. Era uma relação muito harmônica, entre aspas, mas ali no fundo eu sentia que sempre faltava alguma coisa, sempre estava faltando alguma coisa, sabe? É um sentimento que não dá para explicar, né? Não dá para explicar. Hoje eu consigo, mas daqui a pouco eu chego lá. Então eu fui para o Japão, né? E aí comecei a trabalhar também né, em fábrica, e aí de repente eu comecei a aproveitar bem, né? Comecei a me tornar uma pessoa mais humilde, e de repente surgiu a primeira oportunidade e eu saí de fábrica, né? Na época eu não falava japonês, hoje eu falo só um pouquinho mais, não tanto, mas eu não falava nada japonês, né? A minha segunda língua sempre foi o inglês, né? Eu sempre fui fluente em inglês. Então, bom, e aí a primeira oportunidade eu comecei a trabalhar como professor lá no Japão, né? Como eu estava ensinando matemática. Ensinei matemática. E aí eu comecei a ter um pouco mais de humildade. E comecei a ter uma vida muito boa, financeiramente falando. Quem é DKSEG, já fez DKSEG, sabe que o Japão é fechado para a gente. E nesse momento que eu virei professor, o Japão se abriu para mim, né? As pessoas conversavam comigo, eu tinha acesso a todos os lugares, eu era tratado bem, ou seja, enfim... né? É completamente diferente a vida e eu estava muito bem de vida nesse sentido, até que mais ou menos, eu não lembro quando, né? Acho que 2011, 2012, eu sou muito ruim de data, eu recebo uma caixa, né? Até então essa trajetória toda, meu pai só ligava para mim para me pedir dinheiro, ou para dizer, ou para reclamar de alguma coisa, né? Nunca ligava assim, meu filho, você está bem, coisa e tal. Era, sabe? Coisa de japonês, sabe? Na verdade, é a maneira que ele tem de dizer, você está bem, né? Se a gente entender direitinho. E aí, em vez de a ligação, eu recebo uma caixa. Aí, quando eu olho a caixa, tem lá, né? Meu pai. Eu digo, ih, rapaz, isso não deve ser coisa muito boa, mas meu pai me dando presente, abri a caixa, aí tinha uma doutrina, uma vida do Oyasama, um Fudesaki e esse rapi. E um bocado de panfleto, né, que eu morava no Japão, dos cursos lá do Rombo, Mikakoshu, Shuyoka, não sei o que, eu digo, caramba, isso vem bomba por aí, né? Demorou um pouquinho, ele ligou para mim. Aí quando ele ligou para mim, ele falou assim, olha, eu gostaria que você... Não foi bem assim que ele falou. Aliás, eu vou falar como ele falou. Assume o Kyokai. Sashiburi, né, papai? Quanto tempo, né, papai? Né? Tô com saudade. Assume o Kyokai. Isso é a maneira carinhosa dele, né? Porque se ele tivesse com raiva mesmo, era bem diferente. Aí eu, né, tô com vontade, eu não, protelei, desconversei. Ele, porque o seu filho, o seu irmão não vai assumir não. Ele nem vai assumir, nem tem capacidade. Eu digo, poxa papai, ele é predestinado para isso. Não é não! E na verdade ele falou com o meu irmão, né? Meu irmão tentou, desistiu, falou com minhas irmãs, eu fui o último, né? Ali, né? Eu fui o, digamos assim. E aí eu senti, na verdade, eu digo, cara, ele só está me chamando porque ele não tem opção. Eu sou o cocô do cavalo do bandido mesmo, né? Mas aí eu protelei, mas assim, para deixar ele um pouco mais tranquilo, aí eu cheguei e falei para ele, vamos fazer o seguinte, eu estou trabalhando, a gente programa, eu faço todos os cursos,
possíveis e imaginários, né? E aí eu decido, né? Se quero mesmo ou não. Aí então tá bom. E eu me programei para fazer tudo isso em 2016. Eu estava trabalhando, tinha contrato com a escola, na verdade, falando em escola. Desligou. Sensei, qual que é a sensei? Qual que é a sensei? Eu acho que acabou a bateria. Bom, aí tinha umas... Ah não, entrou agora. Sem sinal. Eu vejo muito isso lá no meu celular, lá no Kyokai. Isso aqui ele fica dizendo... É marca, é da mesma marca, né? Eu acho. Sinal do projetor. Bom, vamos lá. Aí... onde é que eu estava? Quando chegou em 2014, mais ou menos, ou seja, estava tudo programado para 2016 eu fazer tudo isso, né? Eu ia largar o trabalho e tentar fazer, e aí, na verdade, quando chega em 2014, eu recebo um telefonema da minha irmã mais velha, Beth, talvez algum de vocês conheçam, ela dizendo que recebeu uma ligação do meu primo, que hoje é o condutor de Takehara, que meu pai deu entrada no hospital. Eu, como assim? Eu não sabia nem que ele estava no Japão. Né? E eu acho que ele foi para o Japão sem falar para ninguém justamente por causa disso, porque se a gente soubesse, a gente não ia deixar ele ir para o Japão, porque ele já estava debilitado fisicamente, com doenças, e ele chegou no Japão uma semana depois, deu entrada no Ikonoye, né? E minha irmã ligou para mim, dizendo assim, olha, corra para lá, porque talvez, né, ele não passe de hoje. Eu fui, do jeito que estava, falei com a escola, não, pode ir embora. Na hora, inclusive, eu digo, se eu for de Shinkansen, se eu for de avião não dá, porque eu morava na região que não tinha aeroporto. Até chegar no aeroporto ia demorar muito, então eu digo, eu vou de carro. E de carro dá mais ou menos 9, 10 horas. Cheguei em 5, 6 horas mais ou menos, pisando. Não façam isso, mas eu fui, porque na verdade... E graças a Deus eu cheguei, entende? E encontrei meu pai lúcido ainda, consciente, né? E quando eu encontrei meu pai consciente, né, eu falei com ele e ele só falava assim, Dao, que eu caio. Dao, o que eu caio. Eu, papai, calma, fica tranquilo, coisa e tal. Dao, o que eu caio. Dao, o que eu caio. Não, pai, fica tranquilo. Dao, não se preocupa não com o que eu caio, dá o que eu caio. Ou seja, na verdade ele estava querendo que eu dissesse a palavrinha mágica, né? A palavrinha mágica. E aí nessa hora eu não pensei mais em nada. Porque apesar do meu desentendimento com meu pai, eu amo muito meu pai, né? E por esse amor eu ficava afastado justamente por uma questão de os desentendimentos desgastam, né? Então é melhor amar de longe, né? E aí nessa hora eu não pensei em nada. A única coisa que eu pensei, ele estava ali naquele momento, né? A minha vida é secundária em relação a isso. Tudo que eu queria era justamente ele, né? Naquele momento eu achava que ele já ia retornar. Eu digo, você vai retornar feliz, então não se preocupa, eu assumo. E falei a palavrinha mágica, eu assumo. Não se preocupa. Quando eu falei isso, ele relaxou, né? Ficou mais tranquilo. Aí veio uma série de pessoas, coisa e tal, e na verdade ele se recuperou. Eu digo, filho da mãe, né? Mas ele e na verdade é o seguinte, mas lógico, eu sabia que aquilo dali não era que ele estava fazendo teatro, eu estava vendo, ele estava com câncer nas glândulas linfáticas, não é fácil, né? E aí ele se recuperou e aí eu voltei, pronto, né? Eu já falei que assumia, depois eu vejo a besteira que eu estou fazendo ou não, mas nesse momento tudo que importa é ele ficar tranquilo. E aí surgiu a esperança dele se recuperar. E no que surgiu a esperança dele se recuperar, né, surgiu também para mim a esperança de ter alguém para me guiar, para aprender. Porque eu passei tanto tempo afastado do Tenkyo, alguém precisava me ensinar. E ele vai me ensinar, porque ele me ensinou tudo desde criança, né? Então, naquela hora, de repente, era cuidar para que ele se recuperasse. E aí, ele passou 3 meses, né,
E nesses 3 meses, tiveram vários outros telefonemas desse. Eu imagino mais ou menos que teve mais 5, né? E aí, do primeiro mais 5, o sétimo, aproximadamente, mais ou menos, eu cheguei no hospital, ele já não estava mais consciente, e eu lembro que a enfermeira falava pra gente assim, pode falar que ele está escutando, né? E aí, 3 dias depois, ele retornou, né? Ele retornou segurando a minha mão, segurando a mão da minha irmã. E aí foi até engraçado, porque ele estava deitado com o semblante assim, ó. Tá? Meio com um sorriso assim. Estava com esse semblante. E quando é muito interessante, porque depois que na hora a gente não anda, mas depois a gente fica pensando, a gente vê a providência divina do Taishoku Ten no Mikoto, o corte da respiração, né? Trabalhando. E aí quando ele parou de respirar, ele estava assim, não estou brincando, viu? Hoje eu faço brincadeira, na hora lógico que a gente estava muito emocionado, mas ele estava assim, ficou assim. Foi assim que ele retornou. Não, eu acho que não foi nem assim, foi assim, ó. E aí foi até um momento assim meio constrangedor, porque as enfermeiras tentando arrumar o corpo, né, para fazer o velório, tentando fechar a boca dele. É assim, e ao mesmo tempo ela olhando pra gente, e, poxa, a gente tá mexendo no corpo do pai deles. E aí a gente olhava, né, minha irmã, a gente chorando, né, e as enfermeiras meio constrangidas. Aí eu digo, olha só, ele não está morrendo feliz, não. Ele está dando uma gargalhada. Foi um negócio meio esquisito, assim. Um misto de tristeza, porque ele estava retornando. Mas, ao mesmo tempo, depois eu fiquei me colocando no lugar dessas enfermeiras que estavam tentando fechar a boca com os familiares aqui do lado. Nossa, deve ter sido meio esquisito, né? Constrangedor. E a gente olhava pro rosto dele, ele estava assim, ó. Parecia o Coringa. Né? Bom, mas aí eu me determinei, né? Já tinha determinado, então em vez de 2016, naquele momento eu voltei para a escola e falei, olha, eu fico até fechar o ano letivo e depois eu vou para Tene, para me preparar para ser condutor, né? E mais ou menos olha, eu treinei tanto isso daqui, de nervoso, que eu já vinha decorado, já pulei do outro lado, já estou aqui, olha só. Aí em 2015 eu recebi o contrato com a escola, fui para Tene, aí assim, Tene, para Takehara, né, para o Daikyokai, né. E aí eu lembro bem que um sensei chegou para mim e falou assim, né, ele sabia, ele me conhecia, né, e ele falou para mim assim, fez esvazia a mente e abre o coração. Como eu vou esvaziar minha mente, né? Eu estudei tanto durante esse tempo todo para esvaziar minha mente. Ele falou, não, mas tudo que você aprendeu até agora vai atrapalhar. Esvazia. Tá bom, vamos tentar. Falar de todas as maravilhas que eu vivi, né, no Shuyoka, Tene, eu acho que a gente fica aqui conversando até ano que vem, e quando chegar mais ou menos daqui para o meio-dia, vocês vão estar querendo me matar. Então eu escolhi somente alguns pontos, né? Infelizmente a gente não tem as fotos, mas tudo bem, eu vou tentar passar para vocês, tá certo? Eu comecei a fazer, eu nunca tinha feito Shuyoka, e aí eu fui fazer Shuyoka lá no Japão, né? E fazendo Shuyoka no Japão, muita coisa. Eu acho que se alguém já fez Shuyoka no Japão, o Shuyoka aqui, tanto faz, os cursos, sempre tem alguma maravilha, sempre tem, né?
Eu estou vendo ex-cursistas aqui e sabe que o negócio não tem como. Quem não fez, façam. E quem já fez, faça de novo. E faça de novo. Tá certo? Bom, particularmente eu vou falar um de Shuyoka. Quando eu fui fazer Shuyoka lá no Japão, eu fiz naquela época de abril, né? E que tem várias turmas, inclusive de estrangeiro. Só que não tinha em português, né? Então eu queria fazer, bom, como eu falo um pouquinho japonês, eu não queria fazer em inglês, porque eu acho que assim, em inglês, eu não uso inglês, e eu nem ia usar inglês. Ou fazia em português ou fazia em japonês. Até que também eu estava em processo de estudo de japonês, eu digo, eu quero fazer japonês. Na entrevista eu botei, eu vou fazer na turma de japonês para estrangeiro. Só que quando eu cheguei lá, me botaram na turma normal. Para japonês. Eu digo, cara, eu não sou japonês, né? E aí eu achava que tinha acontecido, é raro. E aí, quer dizer, é raro, mas tinha um porquê. E aí, na verdade, eu entro e começo tentando falar com os organizadores, me muda, me bota lá na outra turma, você quer? Não, a gente está tentando, mas nunca conseguia solucionar. Eu digo, cara, vocês estão parecendo o funcionário da Prefeitura do Brasil, meu. Vocês não conseguem resolver uma coisa tão simples, já é só me botar lá do outro lado. Não, mas não é assim, não é tão fácil, coisa e tal. Eu digo, rapaz, vocês estão querendo me sacanear, mas tudo bem. E foi. E aí, engraçado que, assim, a minha turma, lá no Shuyoka do Japão, é homem e mulher separado, né? Só que tinha uma única mulher na turma da gente, que era a esposa de um participante que ele andava de cadeira de roda, porque ele não tinha uma perna, né? Então ela ajudava ele, né? Bom, e na minha turma, a grande maioria de jovens, né? Aí tinha as pessoas muito jovens e as pessoas mais senpai. Senpai é as pessoas mais experientes, né? Eu nem me incluía entre os jovens e nem me incluía muito entre os senpais. Eu ficava ali na coluna do meio. De idade, viu? Coluna do meio de idade, viu? Não me entendam mal, por favor. E aí, para Hinokushin eu era jovem. Para Hinokushin eu fazia pegada, não, você não é jovem. Na hora de festinha, coisa e tal, não, você é muito experiente para esse tipo de festinha, fica aqui, poxa, aí era bom, mas era mais ou menos assim. E aí, nessa questão da turma, né, tá ali, né, se Sensei conseguir ajeitar aqui, eu vou mostrar. Aí o meu Shunin Sensei talvez algum de vocês conheça, ele chama-se Shoji Takimoto. E aí foi muito engraçado. E ele não sabia que tinha um brasileiro. Quando ele olhou o nome em katakana, Adaruberuto. É horrível, né? Por isso que eu não gosto muito desse meu nome. Adaruberuto. Ele olhou assim, arigato. Arigato. Isso, deixa eu ver de onde a gente passa, deixa eu aqui rapidinho. Bom, aqui ó, escola. Essa daqui é uma foto da escola lá. Esse aqui a gente chamava ele de Buda. Ele era professor de história, né? Essa é uma das turmas, aí você pode ver. Aí, na verdade, é uma escola internacional, mas era de maioria de brasileiro. Fica na província de Ota. O nome da escola chama Paralelo. Se alguém já morou pro lado de lá, deve conhecer essa escola. Talvez seja a maior escola internacional do Japão para brasileiro. A gente tinha cerca de 400 a 500 alunos. Pois é. Dá para ver que é brasileiro, né? Todo mundo botando chifre na cabeça de todo mundo aí, né? Bom, eu ensinava matemática e a gente fazia esses três aqui, né? Essa daqui eu acho que ela agora está na universidade, na USP. Na USP? Não, ela é no Rio de Janeiro. Ela está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, passou em engenharia. Esse aqui passou em engenharia também, se eu não me engano, em alguma universidade. Todos os três hoje estão cursando engenharia. Não sei se teve alguma influência, mas tudo bem. Bom, isso aí, quando eu estou falando, quando eu estava indo para Tende. É mágico, né? Por foto não dá para mostrar. Bom, aí a turma do curso. O senhor que eu falo é aquele que está do meu lado. A senhora
a esposa dele está do lado dele, né? Na verdade, assim, a gente não fica mostrando foto de japonês, mas quando eu terminei o Shoyoka para ele, eu digo, eu vou usar o senhor como minhas palestras futuras. Ui! E aí ele falou, pode usar, é por isso que eu estou usando, né? Vocês podem notar o semblante meio triste, né? Isso aí era meio no começo, né? E ó, dá para notar que ele está de cadeira de roda, né? Então, tá certo? Esse gordinho aqui não parava de comer. Essa é a turma, né? Essa é a turma. Ele é justamente que está aqui, ó. Tá faltando uma perna, tá vendo? Né? Cadê o sensei? Ali, ó, o cabeção. Ele aqui no Brasil era conhecido por cabeção. Ele me falou, se alguém conhece, vai lembrar. Shoji Takimoto. Ele tem família aqui, inclusive, né? Ele estava me falando, Takimoto Sensei, acho que tem família aqui. Ele falou para mim, né? Bom. Nessa foto aqui. Aí, bom, eu vou contar a história desse senhor aqui, porque na verdade ele é um senhor que se esforçava muito para fazer as coisas com a gente, mas a gente notava um pouco de tristeza. E aí uma das coisas que a gente fazia muito, ir para o recinto e fazer o Sasuke, né? Muita gente fazia Shoyoka, mas já era Yoboko. Eu já era Yoboko, né? Mas, e toda vez que a gente fazia o Sasuke nas outras pessoas, a gente tentava ir junto, ele falava, o Sasuke para mim não serve. Porque o Sasuke não vai fazer nascer outra perna. Por mais milagroso que o Sasuke seja, não vai nascer outra perna. E nessa hora que ele falava isso, a gente tudo alegre, emocionado, a gente, tipo um balde de água fria, né? A gente faz, poxa mesmo, o que a gente vai falar numa hora dessa? Né? Bom, isso aí é a turma, é isso que eu estou dizendo, né? Jovens, muito jovens, isso a gente indo para o Shoyoka, que é um negócio maravilhoso. Aí, e o bom, tem o lado bom também de eu ser meia idade, nem lá nem cá, que eu fiz amizade tanto com jovens, né? Eu estava acostumado com jovens, eu trabalhava com jovens, e o pessoal mais sem pai também, muita experiência passava, então a gente conversava bastante. O cabeção é esse aqui, coitado, sensei, Takimoto Sensei. É porque eu também chamo ele de cabeção, que a gente ficou muito amigo. A gente manda mensagem até hoje, eu mando mensagem para ela até hoje, e todas as mensagens dele é brincadeira. Não sei se alguém conhece, ele passou 2 anos aqui no Brasil como seinen. Ele dizia que não ensinava japonês não, ele ensinava Kansai Ben. A língua japonesa de Osaka, que é bem diferente, viu? Né? Isso aí foi... Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, esse senhor, né? Então, e à medida que o Shoyoka vai passando, a gente vai aprendendo muito. E o semblante desse casal, ele foi mudando aos pouquinhos, né? Para fazer um resumo, né? Então, imagine, ele falava que o Sasuke não servia para ele. Não servia. E aí, de repente, né, quando chegou mais ou menos na formatura, ele apareceu andando. De muleta, mas apareceu andando. Né? Eu queria mostrar essa foto, nessa foto na verdade foi antes da formatura, porque não tem nenhuma foto da formatura. Vocês podem ver que ele está em pé. Essa foto foi perto da formatura. Ele começou a não andar mais de cadeira de roda, ele começou a botar prótese e começou a andar. E aí na formatura, ele andando, o discurso dele foi talvez uma das coisas mais emocionantes que eu já presenciei na minha vida. Tanto é que eu anotei o trecho que ele falou em japonês, eu vou tentar traduzir aqui para vocês, é bem pequenininho. Né? Ele falou o seguinte, o Tenkyo fez eu ter minha perna de volta. Na verdade, ela sempre estava aqui, eu é que não enxergava. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Né? Qual é a nossa noção de milagre? Está aqui dentro. Né? Desculpa. Bom, depois do Shoyoka, eu participei disso aqui. Alguém sabe o que é?
Hinoki Shintai. Foi outra experiência magnífica. Magnífica, só que eu fiz no mês de julho. Quem conhece o Japão sabe que julho, agosto é o mês mais quente. O mês mais quente. E esse não é o Hinoki Shintai Internacional, não. O Hinoki Shintai Internacional, eu fico brincando com o Hirotada, o pessoal do Seinen, do Yutaka. Vamos pro Hinoki Shintai Internacional. Eu digo, isso é festa, cara. Faz o dia, um mês, para você ver o que é bom. Mas é muito gratificante, porque você participa, você está ali participando da manutenção da coisa mais maravilhosa para mim da humanidade, que é Tenri. Né? Muitos de vocês acho que já foram para Tenri e sabem como é maravilhoso. E participar da manutenção daquilo, de tudo aquilo, é um presente que não tem preço. Né? Apesar de ser desgastante, sabe? A gente no Hinoki Shintai a gente não tem ar condicionado, não tem 26. Esse aqui era a turma da gente, são mais de 150 pessoas na época que a gente estava lá, dividido em várias turmas, cada turma 26 pessoas, saíram 26 pessoas, a gente era a turma número 5. Né? Tem jovens, tem senpais. Esse senhor aqui tinha mais força do que 2 ou 3 de mim. Era incrível uma coisa, né? Dormindo num quarto, tudo junto, num calor, uma coisa fedida. Mas é uma coisa extremamente gratificante. É algo Hinoki Shintai, sabe? Não tem como. Deixa eu ver. Aí, ó. Esse gordinho aqui perdeu 15 quilos no Hinoki Shintai. 15 quilos. Ele estava mais gordo. Esses três aqui fizeram Shuyoka junto comigo. A gente saiu do Shuyoka e foi para o Hinoki Shintai. Esse daqui é do mesmo Daikyokai. Ele é Kokeisha de um dos maiores igrejas do Kita. Né? Esse daqui. Ele está vindo para o Brasil. A cara simpática dele, né? É uma figura. Ele me chama de Nietzsche. Que bonitinho, né? Bonitinho. E o nome dele é Masahiko, eu chamo ele de Manakun. Eu digo, aí todo mundo sabe que japonês tem o sufixozinho, né? Kun, né? Por exemplo, Thiago Kun, né? Thiago Kun. E todo mundo me chama de Dao, né? Meu apelido é Dao. Entenderam? Vocês estão rindo de quê? Eu não acho muita graça, não. E quando eu era pequeno, lá em Pernambuco, com todo esse que eu tinha conversado com vocês, eu estou jogando bola na rua, meu pai sai no meio da rua e dá um grito, né? Exatamente, né? Ela tá doida que eu falo isso aí, ó. Pois é. Aí vocês imaginam como é que os meus amiguinhos não olhavam. O pai dele tá mandando. Bom, e aí Hinoki Shintai e eu vou também para Takehara, né? Para Takehara eu vou para Takehara para poder aprender, né? Como é que fica no Kyokai, como fazer, Kensen, enfim, né? E a minha estadia no Takehara foi uma coisa muito gratificante. Muito gratificante e talvez tenha consolidado dizer assim, sabe aquelas perguntas que eu fazia assim, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Quando eu cheguei em Takehara, mas foi engraçado, eu fui chegar em Takehara, olha que eu já conhecia Takehara, mas chegar naquele momento, naquelas circunstâncias, eu tive uma sensação de dizer assim, era para isso foi para isso que eu nasci, e eu estou no lugar certo, eu estou no lugar certo. Eu não gosto muito de falar sobre as convicções que a gente tem, as certezas que a gente não consegue provar. Mas nesse exato momento eu tive a plena certeza de reencarnação. Né? Porque era engraçado, em Takehara eu sabia onde estavam as coisas, onde estava tudo. E as coisas mais antigas. Porque eu ajudava meu primo, que é o cachorro de lá, e aí eu sabia onde estavam as coisas, sabia. E olha que eu não era de Takehara. De onde vem isso? Eu sabia onde chegar nos cantos, eu sabia onde chegar no lugar, eu sabia.
né? Porque meu primo era meio parecido com meu pai, né? Só que o meu primo é bem mais simpático, bem mais caloroso, né? Mas ele assim, só chegava para mim e falava assim: a gente precisa fazer isso, e saía. E o caramba, eu não sei onde tem nada, eu não sei onde compra isso, eu não sei onde lá. Se vira. E parecia que eu já sabia o caminho de tudo, não sei como. Né? Não sei. E aí eu acho que na verdade para mim a única explicação é que eu nasci aqui. Eu vim daqui, né? Bom, depois, né, veio assim a consolidação e a resposta para tudo. E aí veio o Kintekosho, né, que hoje, na verdade, na minha época já chamava, né, Kyoto Shikaku Kosho, né, Kyokaicho Shikaku Kosho, né. E, na verdade, estava programado para fazer logo o Nimei Kosho, receber a permissão. Só que o Hokokusai já estava marcado para outubro de 2016. Então, o Daikyo-Kaijasai ia fazer um pedido especial no rombo para poder... porque a gente recebe a permissão, tem 3 meses para fazer o Hokokusai. Então, ia fazer um pedido especial para poder passar mais tempo, né? Um pedido especial. E o Daikyo-Kaijasai falava, não tem problema, que eu já vi isso acontecer, então não tem problema. Eu já estou no Japão, quando eu voltar para o Brasil, eu volto de vez, né? Lógico, a passagem não é barato. E aí eu não vou lembrar para vocês que eu pedi demissão, né? E eu não estava trabalhando, né? E eu não tinha intenção de voltar para o Brasil quando eu estava trabalhando, né? Eu nunca fui estragado com dinheiro, mas também eu não era muito de juntar dinheiro não, né? Assim, então, bom, vocês devem imaginar que, na verdade, eu não tinha uma condição, digamos, financeira para ficar viajando para cima e para baixo do Brasil para o Japão, que não é barato. E aí, na verdade, o rombo chegou, eu já não estava com tanto dinheiro assim, e de repente o rombo chegou e disse, negou. Eu digo, caramba, eu mal tenho dinheiro para voltar agora para o Brasil, imagine, voltar para o Brasil, né? Porque tinha que arrumar um Kyokai. O Kyokai passou muito tempo, meu pai debilitado e depois faleceu, mas passou muito tempo sem utilização e precisava recuperar fisicamente o Kyokai. Eu precisava voltar de alguma forma. E aí eu, caramba, e agora? Né? Não, mas tudo tem um porquê. Tudo acontece por um porquê, né? E aí, né, as coisas, de repente eu olhei assim, será que, né, o rombo não permitiu? Será porque eu não estou muito determinado mesmo? Eles não estão confiando para ver se realmente eu estou determinado mesmo? Mas eu não desisti, né? Porque eu sentia, sabe aquela força que você não sabe de onde, né? Não dá para explicar, né? Tentar explicar esse sentimento que a gente tem, eu acho que senseis mais sabe exatamente do que eu estou falando, eu acho que muita gente aqui sabe exatamente do que eu estou falando. Era uma força interior que eu não sabia explicar, né? E na época tinha muita gente que chegava e aconselhava, olha, você está tanto tempo aqui, faz um freelancer, arubaito, coisa e tal, para ver se pega algum dinheiro, coisa e tal. Mas eu digo, não, porque cada minuto, cada segundo, no Kyokai, no Daikyokai, no Tsumeixo, em qualquer lugar que seja, eu preciso aprender o máximo, porque na verdade agora eu não tenho mais o meu pai fisicamente para me ensinar, né? Então eu preciso aprender e dinheiro, né? E aí eu lembro bem até minha irmã mais velha é empresária, então ela olhou para mim assim, dando esporro mesmo, né? Dinheiro não cai do céu não, viu? Dinheiro não cai do céu não. Você está pensando o quê, seu romântico? Ela não falou romântico, né? Tudo bem. Eu falei romântico porque eu não posso falar o que ela falou aqui. Caiu do céu. Bom, o que eu vou contar aqui agora, na verdade, aqui eu acho que eu posso contar. Lá no Kyokai eu não falo muito de Osonai. Porque como o Kyokai está recomeçando, pode ser mal compreendido, né? E então no Kyokai ainda eu não posso falar, eu não falo muito de Osonai, não em palestra, talvez com uma pessoa ou outra, mas aqui eu acho que eu posso falar, porque eu acho que de repente cada um de vocês tem até experiências melhores do que essa, né? Bom, todo mundo sabe que lá no Japão eu larguei o emprego, e quem larga o emprego lá no Japão não tem negociata, né?
Se você pediu demissão mesmo. Não tem esse negócio de pedir para o chefe lhe demitir para fazer um acordo para você receber o... Não tem. Então, e o processo lá é quem pede demissão, entra, só 3 meses depois você entra no seguro-desemprego, né? É até engraçado. A agência do seguro-desemprego lá chama Haruako. É em inglês, é Hello Work. Aí japonês chama de Haruako. É porque japonês não fala inglês, né? Ele fala ego. É diferente, é uma outra língua. Então eu dei entrada no Haruako, né? 3 meses depois, e o processo poderia levar até 9 meses, pelo fato de eu ter pedido demissão, né? Bom, ou seja, o dinheiro estava acabando, né? E na época eu estava, sempre que eu estava lá em Tender, eu sempre ia para o recinto fazer Sampai, né? Fazer Sampai. E um determinado dia eu fui fazer um Sampai especial, porque eu estava fazendo Osazuke num amigo e ele recebeu a graça, né? Então eu fiquei tão agradecido, eu digo, eu vou fazer um Sampai especial, né? E nessa época, todo o dinheiro que tinha era uma nota de 1.000 ienes. Quem morou no Japão sabe exatamente o valor de 1.000 ienes. 1.000 ienes dá aproximadamente 30 reais. Aqui, 30 reais aqui a gente até faz alguma coisinha, mas 1.000 ienes lá não faz muita coisa não, viu? E algumas moedinhas, né? Tá. E aí eu ficava, é especial, né? Vou fazer esse agradecimento especial. Aí eu ficava, quanto é que eu ponho, Dilson? Porque eu ia lá, quando eu chegava do recinto de Oyasama, eu botava umas moedinhas, sempre eu botava umas moedinhas. Aí eu digo, não, agora é especial, eu tenho que botar alguma coisa, né? Ou será que tenho que botar mesmo? Não sei. E aí eu ficava, né? Oyasama, quanto é que eu coloco, né? Perguntava para Oyasama e para mim mesmo, né? Não precisa colocar não, que vale é o cocorô, né? Não precisa botar não, né? E eu ficava, e aí indo no caminho, e aí eu fui fazer Sampai, agradecimento, eu faço aqui é o que eu sou, recinto de Oyasama, né? Do lado de cá é o recinto norte, né? Então eu sempre fazia no recinto norte, né? Sentava, fazia cesa, né? Fazendo e pensando, Kami-sama, quanto é que eu coloco, né? Kami-sama, quanto é que eu coloco? Quem já foi, sabe que todo mundo vai lá e faz um... Mas aí eu posso... Quem já foi para Tender aqui? Quem já foi para Tender? Levanta a mão. Pronto. Algum de vocês já viu alguém colocando e conseguiu ver quanto a pessoa estava colocando? Não, né? Não, né? É praticamente impossível, né? Eu estou aqui na minha frente, sentado. Dá licença. Desculpa aí, pessoal, está aqui. Quando eu olho para frente, tem um senhor, assim mesmo. Aí ele vai tirar, tipo, fechado, né? E eu perguntando, né? Kami-sama, quanto é que eu ponho? Quanto é que eu ponho? Ele tira do bolso assim, aí o dinheiro desenrola. Aí faz, frac! Na minha frente, 1.000 ienes. Aí eu... Tem certeza, Kami-sama? Foi um misto assim de desespero e de alegria. Ele me respondeu. Mas vai levar todo o meu dinheiro. Bom, eu não confiei. Um biscoitinho, não sei o que. Eu não tinha dinheiro mais para isso. Né? Mas eu estava tão feliz porque eu era, sabe? Rapaz, e sem contar que é o seguinte, ainda bem que foi 1.000 ienes, né? Já pensou se o cara tira um Ichiban, 10.000? Eu ia ter que fazer arubaito, né? Ainda bem. Aí veja como é que é engraçado. Passou-se alguns dias, né? Na verdade, eu recebi um telefonema. O telefonema era do Haruako. Do Haruako. Eu acho que não passou 2 dias depois desse. 2 dias sem fumar, sem fazer. Mas eu não estava nem aí. Não estava nem aí. Eu olhava para os meus coleguinhas lá, coisa e tal, de Oyasama falou comigo. Ela falou contigo também? Não. Mas ela falou comigo. Brincando, eu não fazia isso não. Mas eu estava tão emocionado que eu não queria saber de fumar, não queria saber de nada, coisa e tal. E eu recebi o telefonema do Haruako. Que nomezinho feio, desgraçado. Aí dizendo que tinha saído meu seguro-desemprego. E que em vez de 3 meses, seriam 6. Não era normal. Eu pedi demissão.
E pelos cálculos lá eu sabia que quem pedia recebia em torno... Quem já morou lá e já teve seguro-desemprego sabe que é em torno de 60 mil, né? 60 mil ienes. Não sei se alguém já teve esse conhecimento. 60 mil ienes não dá para muita coisa não, viu? O aluguel do meu apartamento era 60 mil ienes. Né? Simples. E geralmente é 60 mil ienes e eles fizeram um recálculo, não sei coisa e tal, e eu ia receber quase 120 mil ienes. Onde é que eu tô? Já passei. Ainda bem. Veja bem, o que eu estou querendo dizer aqui é que se você fizer muito Osonai, você não vai ficar rico não, não é isso não. Faça Osonai que você vai ter retorno. O nome dessa igreja aqui, dessa religião aqui é Tenrikyo. Não tem outro nome não. A gente não promete riqueza não. Não essa riqueza. Nem a gente, nem Deus, nem ninguém. Né? Porque seria muito bom, né? Eu vou fazer Osonai para ficar rico, não é por aí não. Né? Eu estou querendo apenas relatar que quando a gente está com um espírito sincero, não existe obstáculo. Nenhum obstáculo vai parar você da sua determinação espiritual. E coisas boas vão acontecer. Né? Sempre vão acontecer. Mesmo que naquele momento... 5 minutos. Mesmo que naquele momento a gente considere ruim. Né? Sempre vai acontecer. E o que determina o tamanho da sua riqueza não é a sua conta bancária não. É a grandeza do seu espírito. Certo? Bom, a sensei aqui já está dizendo assim, para de falar. E aí eu vou dar uma pressada aqui. Uma pressada não, eu vou começar. Bom, essa aqui é mais ou menos o estado que eu encontrei a igreja. Vocês estão vendo? Eu não tive que arrancar mato não, era selva mesmo. Esse aqui é o cachorrinho, que era do meu pai, cuidava do meu pai. São 2 que tem lá, Furim Kazan. Todo mundo conhece o cotoazá de Furim Kazan, né? Furim Kazan. Não vou contar não, é outra coisa, porque senão vai... Isso aí a gente começou, é assim, a gente não arrancava mato não, mas a gente torava. Né? E aí teve uma hora que começou a me dar um desespero. Né? Porque isso aí foi antes do Rokokusai. Vocês podem ver isso aqui, para lá, tem construção, viu? Só que a gente não conseguia chegar, não. Ela tá rindo, eu não estou brincando, não. Não ria, não. Não foi você que arrancou o mato comigo? Não, pode rir. E pode ir lá para ver. E aí, de repente, teve uma hora, eu vou contar rapidinho, que eu estava desesperado. E o Oyasama falou comigo de novo. Eu sentei aqui na frente esse aqui era o antigo banheiro, era a ruína também. E eu digo, não vai dar tempo, eu não vou conseguir. Era só eu e ele, Lindenberg. Ele, inclusive, ele já foi fazer shuyoka, aprender, ele morava no Kyokai. E de repente ele apareceu para me ajudar lá. E aí eu estava desesperado, sentado ali na frente, dizendo, olha, 2 pessoas na mão para tirar isso daí, para limpar. E isso aqui era só uma parte, isso aqui é mais ou menos 1/5. 1/5 não. 1/5, né, do Kyokai, ou pouco menos. E aí eu estava desesperado, eu sentei, não vai dar, Oyasama, me ajuda, pelo amor de Deus. E nessa hora ela chegou assim e fez, não, para. Por que tu está parado aí sentado, rapaz? Vai até onde dá. Se esforça. Aquele rapaz ali, o Lindenberg, a mãe dele mora ali perto. Ele falou, eu vou lá na casa de mamãe. Ele foi na casa de mamãe e disse que encontrou um cara lá, que ele estava desesperado. Ele também viram que ele estava desesperado. Ele encontrou um cara. O que foi? Não, a gente tá arrumando o Kyokai lá, não sei o quê. E a gente não vai conseguir. Tu pode me ajudar ali? Como assim? A igreja japonesa? Né? Sim, a igreja japonesa. Rapaz, essa igreja aí, o Kaicho-san, que era meu pai, ele falou assim, o Kaicho-san, quando eu era criança, ele me deu sabonete e shampoo. Porque a gente só tinha dinheiro muito mal para comprar comida. Então ele dizia, também tem que limpar o corpo. Então quando chegava no final do ano, ele dava para todas as crianças da redondeza sabonete e shampoo. Era o presente de Natal que papai dava para a criançada. O que? Está precisando de apoio? Espera aí. Ele era motorista de trator.
Ele foi lá, pegou o trator e voltou. O Lindenberg, esse daqui, veio sentado na caçamba, chegou assim. Eu olhei aquele dali, eu nunca vi um trator tão bonito na minha vida. E aí ele falou assim, não, o Kyokai, pro Kacho-san. O Kacho-san não era não, ele estava falando do meu pai, né? Agora. Estava precisando fazer o quê? Não, a gente está precisando somente arrancar com isso aqui, vamos embora. E começou. Né? No começo, mas também é o seguinte, assim, o Kyokai não era só uma questão de deixar o Kyokai bonito. Você tem que revitalizar o Kyokai. Não é só reconstruir. Você tem que trazer vida para ela de novo. Então esse aqui foi o primeiro Tsukunamisai. Eu e o Anderson, algum de vocês talvez conheçam o Anderson. Ele veio mais no Dendojo do que eu. Né? E aí a gente começou a fazer a limpeza do Shinden, raspar. O Shinden lá, se vocês chegarem lá, o Thiago foi lá, ele é fosco, porque na verdade a gente tirou tudo. E eu fiz uma determinação espiritual que não ia botar cera. Ele vai ficar brilhando daqui só talvez para os meus filhos ou meus netos, de limpar, porque assim é o espírito da gente. Então todas as vezes que eu olhar para o Jodan, para o assoalho, eu vou lembrar que meu espírito ainda precisa ser mais limpo, precisa ser mais limpo e mais limpo. E todo dia a gente limpa um pouquinho mais. Mas primeiro a gente precisava raspar. E aí a gente começou, primeiramente com as crianças lá do entorno. Algumas dessas crianças, inclusive, como é que em 2 anos uma criança desse tamanho aqui fica maior do que eu? Tem alguns ainda que estão maior do que eu. Né? Isso daqui foi o seguinte, depois do Rokokusai, o Chocho-san viu as crianças, o Chocho-san foi para o Rokokusai. Aí ele chegou para mim assim e... Desculpa. Aí o Chocho-san me deu R$200. Fala assim, faz um... O Chocho-san ficou muito feliz. E eu fiquei muito feliz por causa do Chocho-san ter ficado feliz. Ele falou, você está no caminho. E faz uma festinha com as crianças. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Eles fizeram um cartaz agradecendo ao Chocho-san, porque foi o Chocho-san que permitiu essa festinha aqui, com essas criançadas aqui. Essa menina que está aqui hoje, ela hoje mora no Kyokai. A grande maioria dessas crianças aqui tem muitos problemas em casa, problemas familiares. Né? Aliás, arigato. Eles estão estudando Nihongo, viu? Por isso que tem aquele arigato ali. Arigato, não sei. Aí, ó, Chocho-san, escrito ali, em hiragana. Bom, esse foi o processo, a gente começou, e aí começou a aparecer as pessoas. Eu digo para você, eu não gastei 1 centavo do meu bolso. A gente recebia tudo doação, mas tudo bem, eu botava parte debaixo do braço, ia atrás de material de doação, até o Sebrae. O Sebrae doou para a gente as janelas, as portas, e ficou assim. O banheiro. Na verdade, tem mais. Esse aqui é o Koshu, porque na verdade também, eu não sei se eu já passei do tempo, mas um grande instrumento, eu descobri o Koshu, né, do que o Kazuyoshi Sensei está fazendo lá no Nordeste Road, em Recife. E eu fiquei maravilhado com o trabalho que ele está fazendo. E aí eu fui lá, eu fiz como aluno, como participante. É espetacular. E aí, na primeira vez, eu levei um só, que é esse do meio aqui. Aquele com a cara de Topoji ali. O do meio aqui, assim, com a barba mal feita. Pronto, eu levei ele primeiro enganado. Porque eu chegar para todo mundo assim, faça o Koshu, é meio que lógico. Ele é o condutor, ele vai dizer que o Koshu é maravilhoso. Então eu levei ele, meio que enganado, para fazer o Koshu. E quando ele voltou, ele começou a falar. Então no primeiro Koshu foi só ele, no segundo Koshu foram 3. No quarto Koshu foram 8. No Koshu de julho foram 13. No último Koshu foi 1. Mas em compensação foram 5 para fazer Rinokushin, que tinham já terminado o Koshu, né? E tinham ido. Né? Aí, ó, pessoal. São fotos do pessoal que foi no Koshu. Esse foi o último Tsukunamisai de outubro. Que aí o Thiago está lá, o Thiago é do Kyokai também. Eu quis trazer essa foto. E talvez um dos primeiros Tsukunamisai que a gente fez que tinha todo mundo. Todo mundo, né? Bom,
eu gostaria de encerrar para ler somente um trechinho, né, que eu escrevi aqui. Eu nunca mudei tanto uma palestra na minha vida. Eu não sei se o que eu queria passar para vocês um pouco é que nós somos crianças espirituais, e como crianças, muitas vezes a gente não entende as orientações do nosso Pai, Deus Pares, né? Oyagami-sama e de Oya-sama. A gente não entende. Assim como a criança não entende, né, quando o pai repreende os filhos. Aí a gente precisa confiar, assim como as pessoas que a gente mais confia no mundo são os pais. A gente precisa ter sempre em mente que nós somos vivificados. Nós somos vivificados através das 10 providências divinas. Quem não conhece ainda direito, façam Koshu, procurem aprender, porque é maravilhoso. E a gente ter esse sentimento de gratidão, que é diferente de um sentimento de agradecimento. O sentimento de agradecimento é quando alguém faz alguma coisa para você e você fica agradecido. Também é gratidão, mas a gratidão a Deus Pares não precisa ter motivo não, porque a gente já vive um milagre todo dia. E a gente se torne pessoas melhores a cada dia, lapidando nossas atitudes diárias, para que todos possamos alcançar o Yokigurashi, praticando Yokigurashi. São palavras de Oya-sama. Eu vou lembrar que um outro filósofo também falou isso. Exatamente. Não existe o caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Alguém sabe quem é? Alguém já escutou isso? Mahatma Gandhi. Né? E eu vou terminar com essas palavras, né, de Yokigurashi. Pratiquem Yokigurashi. Né? Muito obrigado. Kaicho-san, muito obrigada, viu? Nossa, parabéns pela maravilhosa palestra. Eu não tenho palavras para comentar, só agradecer e dizer que foi assim maravilhoso começar o ano, né? Ouvindo uma palestra tão boa, tão cheia de detalhes. Ele explicou tudo muito bem. Você é ótimo, Kaicho-san. Muito obrigada, viu? Agradeço de coração. Eu acho que todo mundo aqui ficou realmente satisfeito, né? Como ele mostrou na própria vida dele, como ele descobriu o nosso maravilhoso ensinamento. Sem mais palavras, vamos encerrar então e agradecer novamente, né? Eu agradeço novamente a presença de todos e vamos todos os meses prestigiar os nossos palestrantes. Muito obrigada.